Fala aí, rapaziada! Começando mais uma live aqui na Bicuda FM em 98,7, a rádio do seu estilo, né? Num dia muito difícil, né? Pra gente que curte esporte, pra gente que enfim, que ama futebol e que ama principalmente aí a comunicação. É um dia muito difícil, né? Mas a gente tem que ser forte e seguir firme, né? Seguir firme, seguir o barco, não tem jeito. E é isso. Não tem jeito. Né? E é isso, gente. Não tem outro caminho a não ser isso. Né? E vamos seguir firme. Vamos seguir firme porque a gente tem que continuar. Né? E é isso, né? É difícil a gente falar hoje de qualquer coisa. Obrigado, JP. A gente fala qualquer coisa hoje, principalmente depois de tudo que aconteceu, né? Um dia triste pra gente que gosta de comunicação, pro cara que curte o esporte. O Rodrigo era esse cara, né? Esse cara diferenciado, esse cara que, né? Que tinha uma alegria, acho que ninguém, né? Que gosta de esporte, que, enfim, vai, né? Enfim, cara, é difícil a gente falar alguma coisa. Mas a gente tem que continuar, né? Foi uma grande perda, cara. Foi uma grande perda. E vamos seguir o barco, né? Napoleão de Almeida chegou aqui na área pra gente bater um papo. Vamos lá, então. Vamos ver se vocês estão me escutando legal. Opa, fala, Nilson. Napoleão, pô, cara, obrigado, cara, trocar ideia aqui com a gente. Imagina. Nesse dia, cara, complicado, né, Napoleão? Tava até falando com o pessoal aqui, né, que era o Rodrigo Rodrigues era um cara que todo mundo curtia, né, cara? E é tão jovem, né? Muito difícil, né, o Napoleão? Pois é, Nilson. Primeiro, obrigado a você Desculpa, pelo convite. Cara, desculpa. Imagina, esse tem sido o assunto. Eu acabei de sair do ar, a gente tem um programa do Band Esportes Online, né? E é inevitável falar disso, né? E o que eu disse lá, eu vou repetir aqui. Eu não tinha amizade, assim, contato pessoal com o Rodrigo, mas eu tenho amigos do meio que tinham. E é muito raro você ter, num meio tão difícil, cara, cheio de gente enciumada, de gente que busca sempre um espaço que muitas vezes é do outro, né? E nem sempre com lealdade. Você ter alguém que é unânime, que todo mundo gosta, que todo mundo fala bem. Eu sei que quando morre vira santo, mas não é o caso. O Rodrigo já se falava muito bem dele antes. Músico, talentoso, bem-humorado, você percebia no ar, né, que o cara estava de bem com a vida. E eu acho que algumas lições que ficam, né, desse episódio, mais um, nós estamos chegando aí a 90 mil mortes por conta do coronavírus no Brasil, e muita gente ainda subestima a doença. O Rodrigo era jovem, né, tinha 45 anos. O Rodrigo teve um problema de trombose que é causado pelo vírus, que provavelmente ele não teria, não fosse essa doença. Ele pegou num contato social que a gente, de repente, tem subestimado. Você vê pessoas aí nas ruas, nas praças, né, vivendo como se não tivesse nenhum problema. Infelizmente, o Brasil entrou numa espiral de decadência moral e, inclusive, de conhecimento, em que a gente passa a ver as nossas lideranças subestimando a doença e entendendo que tudo bem se eu for à rua, se eu for à praça, tudo bem se eu encontrar meus amigos, meus familiares, e, infelizmente, não é assim. A doença está aí,
ela já levou oficialmente, viu, Nilson, mais de 80, quase 90 mil pessoas. Mas você tem subnotificação, você tem a síndrome respiratória aguda, que mata também, mas mata muito menos do que vem matando, e na falta de teste é isso que se coloca ali, e é preciso que as pessoas coloquem a mão na consciência. Ah, mas você quer dizer que eu não posso ir trabalhar? Bom, eu, infelizmente, e acho que o futebol é bem responsável por boa parte disso, acho que somos voto vencido, né? No sentido de que não deveria ter voltado nada até agora. Talvez agora, se lá no começo fosse feito um trabalho muito sério de contenção, pudesse já, a gente está voltando aos poucos com as atividades. Entendo que isso, a locomotiva Flamengo, que puxou esse trem, conduziu tudo para a reabertura, e agora é Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Copa do Nordeste, Campeonato Mineiro, Paulistão, né, que a gente vai ter aí, já teve. Então, isso já não volta atrás, mas eu acho que a gente pode ainda ter algum tipo de cabeça para lidar com a situação assim. Eu preciso muito ir trabalhar. O governo não me deu o auxílio correto. O governo não me deu redução de impostos, de tarifa de luz, de água. Eu tenho comida para pôr na mesa para os meus filhos. Então, isso vale para todos nós. Eu não estou longe dessa realidade, não. O Brasil é um país muito complicado. Então, pelo menos não saia à toa. Não vá ao botequim. Use máscara, use o álcool em gel, evite, não chame os amigos para vir em casa agora. Eu sei que é difícil, né, que é muito complicado. A gente gosta muito do churrasquinho, de estar junto com as pessoas e tal, mas não é momento, cara. Então, infelizmente, eu acho que quando a gente pede alguém como o Rodrigo, e que isso vira assunto em todos os cantos, é importante falar também, porque as outras 80 e tantas mil mortes, tem muita gente, muitas famílias que estão sentidas, mas que não tem esse alcance de a gente falar, puxa vida, o cara que estava no ar todos os dias morreu dessa doença. E assim, Napoleão, eu trabalho no hospital, né, cara? Trabalho no Hospital Federal de Andaraí. E a gente vê que está aumentando os números novamente, né? Está aumentando os números. Eu vejo assim, né? Tem o lado do governo sim, né? Tem o lado também do empresário, não todo empresário, mas do empresário feroz que quer de qualquer maneira que volte às atividades, mas também falta um pouco da sensibilidade da população. A gente vê que tem muita gente recebendo aí auxílio e continua indo para as ruas de forma desnecessária. A gente tem um problema do transporte público. Esse eu acho que é o maior problema, sabe, Napoleão? Gravíssimo. Cara, eu pego um ônibus todo dia abarrotado. Eu nunca peguei um ônibus tão abarrotado como está agora, porque o empresário de ônibus ele diminuiu a sua frota e o governo liberou as pessoas para trabalhar. É isso. E aí? Como é que faz? Eu me cuido, mas a gente não conhece a doença ainda, né? A gente não sabe se a máscara não é 100%. Não é uma armadura, não é vacina, né? A máscara não é vacina. Nilson, isso que você fala é fundamental, porque isso também é parte dos governos, e aí eu falo em todas as esferas, tá? Sim. Municipal, estadual e federal. Porque, vamos lá, o empresário, dono do ramo de transporte, ele está com previsão de prejuízo, como todos os negócios, o meu e o seu, inclusive, estão, porque a coisa não está funcionando legal, as pessoas estão com medo, com menos dinheiro e tudo mais que a gente sabe. Ao invés de reduzir a carga de transporte na rua, deveria ter mais ônibus, para que menos pessoas estivessem dentro desses ônibus na hora do transporte. E como que isso é possível? Só com subsídio, só com o governo falando, durante esse período nós vamos reduzir aí o imposto em relação aos combustíveis, vamos reduzir a carne e até as tarifas. Não, no Brasil o que aconteceu? Vamos tirar o ônibus para as pessoas não saírem, como se de fato elas não fossem sair, né? Vem o que você falou do aspecto cultural, de que muita gente, eu vou dar o rolezinho no shopping, porque tá aberto e tal, vou lá, preciso muito comprar uma agenda nova, será que precisa mesmo, né? É uma grande questão, acredito eu que não. Mas, assim, isso é a cultura, isso o cara tinha que segurar. Mas o cara que vai trabalhar, o cara que trabalha nos restaurantes que deveriam, por ordem, estar abertos para distribuir comida, para atender o delivery, o próprio cara do delivery, que esse aí já usa a bicicleta ou a moto, mas também está se expondo, esse aí se expõe a um risco ainda maior, porque pessoas que não deveriam estar na rua estão. E, além disso, o que vai do transporte público, gente, o agente de saúde, cara, ele está ali circulando. A mecânica do vírus é muito simples. Se você
tem o vírus e a gente está em contato, aí, cara, você já simplesmente está correndo o risco de passar. Então, eu acredito que tudo isso faz parte do pacote. É o nosso aspecto cultural, a nossa indisciplina, né, a própria jeito com o qual a gente lida com as notícias, né? A imprensa desacreditada por vários fatores, mas você alerta, as pessoas às vezes não querem ouvir, acham que é tudo corrente política, né? As lideranças, então tudo isso, infelizmente, nos está levando aí a uma grande tragédia. Ainda hoje a gente estava falando que quando o avião da Chapecoense caiu, e eu tive a oportunidade de visitar o morro lá na Colômbia, eu fui para lá fazer uma reportagem especial, cara, muito triste, desolador, foram 71 pessoas que morreram. A gente está com quase 90 mil. Virou bagunça, virou normal. É verdade. É uma coisa terrível, cara. Bom, Napoleão, é um assunto difícil, mas vamos seguir, né? E, enfim, não tem jeito, né? E vamos lá. Napoleão, a gente aqui na nossa live, a gente procura falar um pouco da carreira, olhar pelo aspecto, né, dos rumos que o jornalismo está levando, para essa galera nova que está chegando agora, né, acho que é importante demais, né, a gente está sempre levando o que é o desafio. O jornalismo hoje vem se transformando, enfim, o jornalismo de 10 anos atrás é muito diferente do que é hoje, né? Então a gente procura levar um papo muito por isso. Já tem pergunta também do pessoal, inclusive o JP também está já deixando pergunta ali, mas a gente vai chegar lá. Eu queria saber, em primeiro lugar, cara, de onde saiu essa vontade, né, de ir para o rumo do jornalismo, né? A maioria do pessoal que vai para o jornalismo é o pessoal que é atleta frustrado. Eu queria saber de você como foi o seu caminho. Eu fui, mas não de futebol, né? Eu fui pentacampeão estadual juvenil de handebol, lá no Paraná, onde eu nasci, né? Eu sou natural de Curitiba. E quando criança jogava vários esportes, mas não foi bem isso, não. O meu avô gostava muito de rádio e de futebol, meu pai também, e a gente ficava ouvindo, né? Ouvindo as transmissões, eu sempre gostei muito daquilo. Só que quando eu cresci, e a gente às vezes escolhe fazer, assim, a rotina da vida vai nos empurrando, Sim. né? Chegou a chance de fazer vestibular, eu era muito jovem, já tinha avançado nos estudos, e com 17 anos eu fiz um único vestibular e passei. E a ideia era passar na faculdade federal, e não cheguei nem a fazer, porque não tinha como fazer cursinho e tal, acabei fazendo uma particular lá, publicidade, porque eu falava, cara, acho que o meu negócio é comunicação, eu gosto muito de falar e tudo mais, e aqui atrás tem 2 instrumentos musicais, né? Eu nunca fui muito de tocar, mas eu fiz curso de técnica vocal, eu sempre cantei, tinha banda lá em Curitiba e tal, cantava às vezes na noite e tudo mais, e fui fazendo publicidade e percebi que não era bem a minha, que eu queria estava do outro lado da comunicação, que era mais o jornalismo. E, de repente, perdi meu pai muito cedo, eu tinha 21 anos, né? E aí as contas começam a chegar, muito mais do que já chegava. Havia um filho único, junto com a minha mãe, tinha toda uma dificuldade. Mas eu resolvi esticar mais 2 anos e fazer jornalismo, e aí fui batendo de porta em porta, e ouvi muito não tem como, não tem jeito, e não sei o quê, e não dá, não tem espaço. Até que um dia o capitão Hidalgo, que foi um jogador histórico do Curitiba, né, campeão paranaense várias vezes lá, e ele comandava a equipe de esportes da Rádio Globo de Curitiba, e falou, não, vem aqui, vou te dar um espaço, tal, mas não posso pagar nada agora, né? Aquela história. Então eu tinha que fazer um bico aqui, outro ali, mas eu conseguia dar prioridade a isso, e fui fazendo, e de repente o Edilson de Souza, que é um brilhante narrador, que era o apresentador do Globo Esportivo lá de Curitiba, foi convidado para ir para a Rádio Transamérica, cresceu na carreira ali, foi ganhar um pouco mais, e o Hidalgo falou, vai ter esse espaço aí, eu quero que você faça, e começou a me pagar um pouquinho, e dali as coisas não pararam mais, cara. Aí uma coisa veio em cima da outra, né, e foi acontecendo, e já se vão aí 18 anos. Só isso, né, Napoleão? Só 18 anos, né? 18 anos. E, Napoleão, você rodou, né? Começou, poxa, na Globo, né? Local, enfim. É uma experiência interessante, né? Porque a grande dificuldade da pessoa que está saindo da faculdade para entrar, de fato, né, na carreira é ter um local para começar, né? E muita da gente que está se formando hoje na faculdade acha que já vai sair da faculdade com emprego garantido, ganhando, né, o dinheiro. E não acontece isso, não. O estágio,
ele é algo assim que importante para você na carreira e nem sempre é remunerado, porque a gente sabe que os veículos, né, de rádio, né, principalmente do interior, não entra tanta grana, né? Se nas grandes já não está entrando, né? É. As menores menos ainda, né? É um caminho, né? A persistência, não, né, Napoleão? Você foi um cara persistente até Eu diria você. que eu diria que é o único caminho, viu, Nilson? É a persistência. Assim, existem alguns fatores daqueles tempos e de hoje que a gente precisa considerar. Primeiro, eu trabalhei, assim, perdão, eu estudei com muita gente que era talentosa, que tinha muita vontade, mas não teve a oportunidade que eu tive, né? O sacrifício dos meus pais, primeiro, em poder me oferecer uma faculdade particular à época, e depois da minha mãe. Eu morei com ela muito tempo, porque aí não tinha como pagar aluguel. A gente levava uma vida simples, né? Uma vida humilde, não faltava comida na mesa, mas era difícil. Eu não tinha como, eu não poderia, se eu tivesse mais contas a pagar do que naquele momento, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque muitos dos meus amigos daqueles dias, eles tiveram que abandonar justamente pelo que você fala, né? As primeiras oportunidades, elas são de graça. Vem, faz, mostra, né? Isso acaba acontecendo. A mecânica hoje mudou um pouquinho pelo seguinte: você pode ter esse canal aqui. Então, você está aparecendo para muita gente. Eu vejo muitos jovens, e eu gosto de conversar com as pessoas que estão começando, que estão nesse perfil aí, para abrir a minha história e ver se de repente alguém consegue pegar alguma coisinha dali, tirar proveito, porque os caminhos eles vão acontecendo, né? Mas hoje em dia você abre um YouTube, um Instagram, enfim, e vai falando, e se o teu conteúdo for legal, se você conseguir construir uma rede, daqui a pouco você vai ser visto e pode ter essa oportunidade, vai trabalhar de graça, porque talvez com um pouco de sorte no YouTube comece a ter algum patrocínio ou outro, né? Mas vai trabalhar de graça e vai fazer muito por paixão. Então, primeiro, ter esse suporte foi muito importante. Depois tem que entender, na fase da alta, que você não é o rei do mundo, você não é o dono do mundo, não é o gênio, não é fantástico, e na baixa você também não é um Zé Ninguém, né? Na baixa você tem que entender, reconhecer o seu valor, passar aquela dificuldade com a cabeça erguida, insistindo, lutando, absorver o não, né? Meu pai falava assim, ó, o não você já tem, então vai atrás do sim e segue a luta. E por fim, você toca num assunto bem interessante aí, o pessoal entra na faculdade de jornalismo achando que vai sair o William Bonner, o Galvão Bueno, mas cara, só tem um desses aí, entendeu? Só tem um cargo desse no Brasil inteiro. Então você tem que abrir sua mente para fazer outras coisas. É importante ter o objetivo, aquilo que você quer efetivamente, ter esse conhecimento, mas tem que abrir a mente para não dizer não para as oportunidades e ir construindo seu caminho. E aí eu te faço uma outra pergunta, porque você começou lá no Globo e você, quando você começou de fato a ter oportunidade de sair da apresentação, mas também ir para fazer outras coisas, como narrar, enfim, já foi na Band News mesmo ou antes mesmo você já começou a ter essa oportunidade? Não, esse meu avô que me inspirou muito aí, me colocou nesse caminho, ele sempre falava, ó, filho, saiba fazer mais de uma coisa, porque emprego não vai faltar, né? Então, se você tiver mais especialidades, não vai faltar. Naqueles mesmos dias em que eu começava ali e cursando jornalismo, eu fui fazendo contatos e tal, e comecei a escrever para a Gazeta do Povo, que é um jornal lá de Curitiba. Então, já abri essa possibilidade. Depois consegui com um amigo meu, João Carlos de Santa, que eu fosse, durante 2 anos, correspondente da Placar no Paraná. Então, já sabia escrever também e ia desenvolvendo isso aí. Pouco depois, um outro amigo meu, o Luizão, ele falou, havia um programa aqui lá no Paraná, fazia muito sucesso, chamado Tribuna no Esporte, e eu fui lá cobrir férias, fiquei uns 2, 3 meses com o pessoal, e eles gostaram um pouco do meu trabalho, mas não tinha vaga. E o Luizão era o torcedor do Coritiba, que representava o time numa bancada, né? Você tinha um apresentador, um do Atlético, um do Curitiba e um do Paraná. Esse formato aí começou em Minas, mas emplacou muito bem lá no Paraná também, porque você tem as forças meio equilibradas, né? E aí vira aquela discussão de boteco na mesa. E ele falou, estou indo para a TV Record, você quer ir comigo? Eu falei, vou. Aí já, primeira chance de apresentar em TV, já tinha sido repórter no SBT e fui para lá. Depois eu acabei vindo para o estado de São Paulo, numa outra oportunidade, trabalhar na TV Bandeirantes de Campinas, aqui como editor. Não ia para o ar,
mas editava vídeo, editava o programa junto com o Carlos Batista, que é narrador até hoje, bom narrador aqui em Campinas. Aí eu volto para apresentar jornal na Band News FM de Curitiba. O projeto tinha acabado de começar. Né? E aí você já vai ver que é rádio, que é TV, que é internet, que é texto, você vai fazendo um pouco de tudo. Dali eu passei a ser da Rádio Band News colunista do Metro, né? Escrevi, tinha uma coluna no Metro, fui apresentar o Jogo Aberto na Band e fui narrar futebol na 91 Rock, que era uma rádio, tipo a Kiss FM, eu acho que tem aí no Rio também, que toca só rock and roll, eu gosto muito. E a gente... Rádio Cidade. Então... Você chegou aqui ainda, realmente eu tô por fora. Rádio Cidade, a gente realmente tem que ir. E lá era a 91, né, que fazia essa programação. E a gente fazia um negócio que era meio misto. Você tocava música no fundo das transmissões e fazia os jogos, né? Então eu fui girando, cara. Aí em 2012, é isso que eu falo sempre, né? De repente em 2012 acabou tudo para mim, cara. O programa da Band saiu do ar, a Band News eu já tinha saído há alguns anos, em 2009... A 91, o projeto encerrou também, já não estava mais, a Gazeta do Povo tinha fechado a equipe, a coisa não tinha dado andamento para mim lá, só como freelance e tal, a Placar também trocou seus paradigmas. Os caminhos foram se fechando, aconteceram, e eu fiquei uns 6 a 8 meses desempregado. E de repente vem, e já casado, né? Sem filhos, mas já casado. E de repente vem uma proposta para vir a São Paulo, para trabalhar no Terra, porque eles estavam precisando de narrador para os Jogos Olímpicos de Londres, né? E eu encarei, falei, vou um mês, né? Era um bom pagamento, assim, e eu também, honestamente, não tinha nem condição de recusar, porque não estava fazendo nada mesmo. Vim e eles gostaram bastante do trabalho e me convidaram a ficar. E aí eu fiquei em São Paulo, fiquei com o Terra até 2014. De novo, o Terra teve suas mudanças lá, mandou embora mais de 800 pessoas no Brasil, eu saí junto. Também foi uma dificuldade, mas aí eu já tinha estabelecido alguns outros contatos aqui, comecei a narrar Champions League no Sport Plus, até que surgiu a chance do Band Esportes e outros canais, TVN Esportes, enfim, aí eu já estava um pouco mais imerso. Em paralelo a isso, eu comecei a escrever para o UOL também, sabe? Por ter muito contato no Paraná, eles precisavam de alguém que fizesse textos, né, do futebol paranaense, e eu assumi isso aí, foi uma experiência bacana também. E agora amanhã, né, reestreio na Band News FM como narrador. Agora a gente já faz aí São Paulo e Mirassol. Muito legal, né, cara? Poder voltar assim, a narrar. Né? O narrador, por mais que goste de apresentar, de fazer, mas narrar é um presente, né, cara? É um dom que a gente ganha e as pessoas. Eu adoraria ser um narrador, cara. Eu acho que toda criança, né? Gostaria de ter esse, né, tom de narrar e, poxa, você fantasticamente narra. E o interessante que eu estava procurando, né, e pesquisando, né, sobre você, e você foi um dos primeiros, né, Napoleão, a também fazer o campeonato americano, né? Fui, cara. Major League, né? Isso, eu queria saber como é que foi essa experiência, porque, de certa forma, existe um certo preconceito ainda com o futebol, o futebol nosso jogado lá nos Estados Unidos, né? Eu queria saber de você como é que foi isso, como é que você recebeu essa notícia e como era para pesquisar os nomes, já que o futebol, naquela época, não tinha os mesmos investimentos e também informações como hoje a gente tem, indo na internet, enfim. Como é que foi essa experiência? Você sabe que a Major League, até como quase tudo que os americanos fazem, né, é muito organizado, então não tinha assim uma grande dificuldade. Tinha, sim, do jeito que você falou, um certo preconceito, tipo, o jogo dos Estados Unidos, né? Mas o Terra oferecia esse campeonato de graça para o internauta, né? Então a turma ficava ali assistindo. A final que eu fiz da Major League, só fiz uma temporada inteira, mas a final eu acho que foi entre o Los Angeles Galaxy e o Dallas, se eu não estou enganado é isso. Posso estar enganado, tá? Mas era meia-noite de domingo o jogo, né? E tinha gente ali, cara, conectada, assistindo e tal. E os jogos eram divertidos, porque tinha uma coisa meio inocente, assim, no futebol deles. Hoje já não tem mais, você pode até assistir. A ESPN tem feito, o DAZN também tem feito aí a Major League. Eu tenho assistido, estou achando divertido esse formato Copa do Mundo.
e os times são mais fortes, né? Eles estão com defesas melhores, ataques melhores. Naquela época ainda estava, você tinha assim grandes talentos sul-americanos, argentinos, até mexicanos também, os norte-americanos mais durões assim em campo, mas de repente a defesa falhava bizonhamente gol de um dos times, né? Mas foi divertido, foi uma experiência boa. Cara, esse não foi o campeonato mais esquisito que eu fiz lá, não. A gente fez o campeonato dinamarquês, eu e o Marcelo Doc, que está comigo, eu estou com ele agora na Band News FM, né? A gente fez o belga é uma loucura, campeonato belga. Eu fiz assim 3 ou 4 jogos que o placar foi 4-4, 5-3, 6-4, um negócio louco, né? O campeonato belga. Eu fiz o campeonato ucraniano lá, né? Nossa! E assim, o Marcelo Doó tem um bordão, eu acho que ele, não sei se ele está usando ainda, eu vivo brincando com ele sobre isso. Ele fala assim, comigo não tem jogo ruim, né? Eu falei, mas lá o ucraniano que a gente fazia, Marcelo, aquele era novo. O JP, só para poder identificar, ele é narrador aqui da Rádio Bicuda FM, parceiro, e a gente, nessa época de pandemia, a gente fez o campeonato bielorrusso. Então. Era o que tinha, né? Tinha. Então, cara, é muito louco fazer esses times lá. É um futebol que até que é agradável, né? Enfim, para quem não tinha nada para transmitir, é agradável, mas é estranho, né? Pro público, o público, acredito que ele já achava estranho, né? Na época. Mas eu acho que nessa fase de pandemia a turma assiste qualquer coisa, né? Tava todo mundo louco para ver um joguinho. Assim, e como é que é para você essa adaptação, né? De rádio, TV? Tem muita gente que tem dificuldade, né? Nessa questão. Tem gente que se adapta melhor no rádio, tem gente que consegue se adaptar melhor na TV. E, poxa, você se adaptou bem nos dois, você é um cara realmente dinâmico, mas consegue fazer muito bem isso. Queria saber de você, como é que é? Se tem uma preparação, ou se pela sua carreira, né? Como teve sempre esse paralelo, isso acabou sendo natural para você. Não, eu assim, amanhã vai ser, para mim, um grande desafio, sem dúvida alguma, voltar ao rádio. A gente fez alguns testes, alguns pilotos, o ritmo é outro, né? A TV, existe uma piada, né, que o Marcelo Adnet fez, acho que todo mundo conhece, eu cito aqui, provavelmente vocês já estejam lembrando, no Prêmio Brasileirão, em que ele vai rádio e televisão, né? Então o rádio, o cara naquela velocidade vai falando do que está acontecendo no jogo, TV, outro ritmo. Por quê? Porque a imagem fala mais do que você ficar ali, né? Na TV você é um cicerone, né, do que está acontecendo. Agora fulano com a bola, e vai pontuando. No rádio você tem que preencher os espaços, a rádio não tolera silêncio, e eu acho que vou patinar um pouco no começo aí com esse ritmo, mas acho também que, assim, o rádio, vocês estão aqui numa rádio, sabem bem disso, o rádio é cachaça, né? Você está fazendo companhia para as pessoas, você fica viciado naquilo e vai falando, é legal. Eu gosto mais do rádio, não é que eu não gosto de TV, eu gosto bastante de TV, acho que a TV te dá uma imagem legal, uma projeção legal. Certo glamour, certo. Tem. Assim, no contra-cheque, não, mas na vida, sem dúvida que tem. Mas o rádio, ele me agrada mais, a comunicação do rádio, eu acho ela mais forte, você tem mais espaço. Eu não vou falar de mim, não, mas vou falar do Ricardo Boechat, por exemplo, né? Ricardo Boechat, no Jornal da Band, ele tinha um perfil, né, competente, apresentava tal. Na rádio, ele era um espetáculo, cara. Entende? Porque ele tinha ali a liberdade de estar falando, de estar colocando aquilo. Eu acho que o rádio tem essa peculiaridade de ser, é como se eu estivesse conversando com um amigo, entende? Isso facilita muito. E é interessante isso que você está falando, né, porque realmente o Boechat, ele se soltava muito, né, no rádio, parecia uma outra pessoa, e acho que todo mundo que trabalha em TV, vai para o rádio, sente essa tranquilidade, vamos dizer assim, para trabalhar, porque você tem aquela comunicação direta com a população e o feedback é mais direto do que a TV, né? Porque geralmente o rádio hoje você recebe e-mail, você recebe WhatsApp, o termômetro ele é muito ali. E hoje em dia, com as redes sociais, por exemplo, amanhã você vai narrar, com certeza transmissão no Facebook, no YouTube, esse feedback ele é direto, né? Você acompanha em tempo real, né, Napoleão? A TV tem isso também, mas a TV tem o tempo muito em cima. Tá? Não que o rádio não tenha.
mas é tudo cronometrado. Então, o VT tem 1 minuto e meio, ele vai sair aqui, você tem a deixa, você tem o tempo para chamar o intervalo comercial, espera a vinheta. O rádio, cara, ele é mais conversado. Você também tem tempo, né? Se o programa tem 1 hora, você não vai estourar 1 hora de programa. Mas 1 hora, a gente está falando aqui, eu não sei há quantos minutos, né? Já falamos bastante coisa. Né? Porque é outra história, outra interatividade. Então, eu gosto muito do rádio, para mim está sendo um momento bem, bem legal de retomada agora. E voltar, né, nessa fase final agora, né, onde o rádio, as pessoas dependem mais do rádio, né, porque nesse momento de crise que a gente está vivendo hoje, tá difícil para as pessoas pagarem TV fechada, né, e as pessoas estão em casa. Então, muita gente fala que o rádio vai acabar, mas, por exemplo, num momento desse de pandemia, nunca se teve tanta audiência no rádio como está tendo agora. Né? E principalmente em rede social, no YouTube, com as transmissões que a Band faz, que outras fazem, né? E você volta nesse período, né? Num jogo do São Paulo, onde tem uma expectativa grande, onde praticamente o Campeonato Paulista é o que está no ar, tem pessoas do Rio de Janeiro. Dá um friozinho, falando assim sobre a estreia amanhã, você falou que vai sentir essa patinada. Isso faz parte também do friozinho na barriga, do nervosismo que você está sentindo nesse retorno? Ah, dá sim, cara, dá. Eu lembro que o Sávio, né, jogador do Flamengo, ele falava que ele batia pênalti muito bem, cara, sempre bateu o pênalti bem. E ele falava que ele sempre ia para a bola com um pouquinho de medo de errar, porque se ele fosse sem medo, ele acabava indo relaxado. Então, esse friozinho, ele faz parte, né? Amanhã a gente faz o São Paulo, eu entro às 7h20, com o São Paulo já com bola rolando, o Marcelo transmite depois o Palmeiras, né, que é o jogo do fundo, né, o jogo da noite, os dois grandes aí fazendo as partidas de quartas de final. O Rony, que está nos assistindo agora aqui, que eu vi que ele entrou, ele que arrebente amanhã e faça gol, né, porque a turma quer ver o gol do Rony aí, tá de olho na gente aí. Joga muito. Aí, ó. Essa é outra fera, tava comigo no ar até agora. O Rony é adaptação, o tempo dele no Palmeiras vai chegar. Eu acho que, para mim, na rádio vai ser a mesma coisa, tá? Eu preciso também de um tempinho para se adaptar. Mas dá esse friozinho, sim. Dá o friozinho na barriga, que eu acho gostoso. Eu acho que faz parte da hora de ligar o microfone. Tenho a impressão que lá pelos 30 do segundo tempo eu não vou lembrar mais que era a estreia. Mas, enfim, vamos viver um momento de cada vez. Né? Vendo? Uma curiosidade que eu tenho muito grande mesmo é o seguinte. A gente, narrar futebol, eu acho que... 90% do brasileiro já narrou, nem que seja no videogame. Mas narrar outros esportes. Como é que é o preparo, por exemplo, para narrar outros esportes? Né? Você, poxa, fez as Olimpíadas, fez a Champions também, narrou. E eu queria saber de você, né? Como é que é o preparo? Tem uma diferença? É mais natural fazer o futebol? Por ser algo que a gente vive no dia a dia? Eu queria saber de você isso. Quais são as diferenças, vamos dizer assim? Tem diferença, sim, e são várias, né? A começar por essa que falamos de rádio e TV. Quando eu vim do Paraná para São Paulo, eu era narrador de futebol. Aqui em São Paulo, me tornei narrador esportivo, porque as emissoras têm muito mais produtos, né, do que tinham lá, então a gente aprende a fazer outras coisas. Eu já tinha feito lá futsal e maratona. E maratona, por exemplo, não é uma narração. Maratona é uma condução. Né? Se o cara está correndo ali, são 42 quilômetros, você vai contando o que está acontecendo na cidade. Eu já fiz mais de 52 modalidades. Né? A mais recente que eu não havia feito ainda, gostei muito de fazer, foi futebol americano. E você precisa estudar a modalidade. Né? Quanto mais nicho, esse ano eu tive o privilégio de fazer a Superliga pela TVN Esportes, né? O vôlei tem um público muito fanático. Então, quanto mais nicho, quanto mais... menos abrangente é o esporte. Futebol todo mundo entende, todo mundo gosta no Brasil. Né? Vôlei, muita gente gosta, mas já é um pouco menos. Futebol americano, menos ainda. Mas você vai ter exigência, porque o cara que vai estar te vendo, ele sabe tudo. Sabe tudo dos times, ele sabe tudo das regras, ele sabe tudo de tudo. Então você tem que ir com muita cautela, se preparar, estudar. Eu acho que o erro, ele acontece na vida de qualquer comunicador. Eu vou errar, e eu estou ciente que eu vou errar, e isso não vai me atrapalhar. Né? Se errar, vida que segue, corrige, aprende, estuda, melhora, né? Se antecipa. Eu acho que principalmente você tem que ter o respeito com a modalidade, com o teu público e com você mesmo, com a tua carreira. Você está ali
para prestar um serviço, né? Então, a minha visão de transmissão é muito essa. A estrela está no campo, né? A gente está ali fazendo a transmissão. E a partir disso, tudo tem que ser muito natural, né? O que você está vendo, o que eu estou vendo, é a mesma coisa. Então, eu não vou brigar com a imagem numa transmissão, eu não vou aumentar um ponto, eu não vou desvalorizar um atleta ou supervalorizar um atleta, né? Eu vou tentar trazer de maneira mais honesta aquilo que está acontecendo, né? E a partir daí, claro, as regras, né, de cada esporte vão ter essa peculiaridade. Você precisa conhecer, né? Às vezes não é possível, viu? Às vezes cobertura olímpica é uma loucura, né? Né? Muitos eventos assim, um atrás do outro, né, Napoleão? É isso. Você tá. Eu tive na Olimpíada do Rio, no centro de imprensa fazendo as transmissões. Então eu entro numa transmissão com o polo aquático. Beleza, amanhã, 9 da manhã, o polo aquático é meu. Beleza, já me preparei, conheci as equipes e tal. Lá pelas tantas, a coordenação fala no ponto, tem o brasileiro aí entrando pro taekwondo. Cara, como assim, cara? Não, mas tem que fazer, não tem conversa. Vai o brasileiro, você vai e você vai. Agora tem o tiro ao arco aí, que tem uma brasileira competindo, a gente vai interromper e vai entrar com ela. Então você sai, você tem um esporte coletivo na água, você vai para um individual no tatame, e dali a pouco você tem o tiro. Cara, é uma loucura, né? Então, mas você tem que ir guiando, E existe uma coisa que é fundamental também. A maioria das vezes, né, as grandes emissoras têm isso, facilita muito, elas têm o comentarista. E o comentarista é o especialista do esporte. Então, não queira se aventurar a falar o que você não sabe. Se você está confortável para falar alguma coisa, fale. Mas, se não, passa para o comentarista, porque ele é o cara que está... Ainda mais nesses esportes segmentados, né? mais de nicho, assim. O cara que vai falar... Eu sempre brinco que eu fiz os saltos ornamentais, né? Na última Olimpíada. Então, para mim, o cara subia lá no trampolim, velho, dava aquela pirueta, pô, coisa mais linda. Esse cara é nota 10. Esse cara é nota 10, entendeu? Caiu na água e tal. Eu falava, pô, que belíssimo salto. O cara, veja bem. Ele pulou, o pé estava assim, tinha que estar assim, e a mão não estava assim, e o corpo espirrou, é nota 6. Porra. Como nota 6? Claro, porque se eu vou dar um salto daquele, eu me esborracho na água, entendeu? Vou ficar tudo vermelho. Mas o atleta e o comentarista sabem o que é correto. Por isso você tem que sempre valorizar o teu comentarista ali, que ele é que vai dar esse padrão crítico para a coisa, né? Pô, sensacional esse toque que você está dando, Napoleão, porque eu nunca tinha parado para pensar isso, porque a gente pode cometer uma gafe, né, de realmente chegar e, né, nossa, fantástico, o cara olhasse para você e falar assim, não faz isso, né, pô, fantástico, Napoleão, sério, eu realmente... E Napoleão, o JP, ele é um fanático por vôlei, né, e ele deixou uma pergunta aqui, né? Perguntando qual a sua expectativa para essa Superliga, né, desse ano, e como você vê a fusão do Sesc e o Flamengo, né, na Superliga de vôlei. Eu fiz jogos da feminina e da masculina, né? E eu estava gostando muito do nível dos grandes times, das equipes que têm realmente força, né? O Sesc era no feminino Osasco, enfim, você tem o São Paulo aqui, entrou com um projeto bem legal, né, com o Zé Roberto, enfim, de jovens, que eu acho que o caminho do esporte ele é mais esse no Brasil. A função social de trazer o jovem para ser atleta e também de você ter o caminho do dinheiro, porque a nossa liga, por melhor que ela seja, ela é boa, ela não está ainda no nível da Liga Turca, da Liga Italiana, né, que eu fiz também, a Superliga Italiana, por um bom tempo no Band Esportes. É muito forte. A Superliga Italiana é uma Copa do Mundo, né, com os clubes ali. A gente aqui não tem isso. Agora, críticas à parte a essa gestão do Flamengo, e eu tenho várias, especialmente no trato com o Ninho do Urubu, eu gosto de ver um clube do tamanho do Flamengo abrindo ou reencontrando sua vocação olímpica. Por quê? Porque o Flamengo hoje vive uma fase financeira muito boa. Ele tem condições de fazer isso. Ele é muito representativo. Quando você faz essa fusão e você traz profissionais do nível do Bernardinho e o elenco que sempre o acompanha é muito bom, você tem grande chance de montar um grande time que vai ter repercussão e aquilo vai fazer bem a toda a cadeia do voleibol. Pode ter certeza. A Superliga teve muitas dificuldades, alguns clubes como o Maringá, o Ponta Grossa, o América, eles estavam ali se arrastando para manter uma equipe em pé, né? O São Caetano, São Cristóvão também teve algumas dificuldades, mas conseguia ir.
infelizmente, por conta da pandemia, e acho que com bastante cuidado e com bastante assim, prevenção, optou-se por não continuar, acho que foi a decisão correta, mas interrompeu-se um processo e agora os clubes precisam se organizar. Quando o Flamengo entra com força num segmento desse, e vale para o futebol que eu vou falar agora também, e essa comunidade entende que essa locomotiva pode puxar, é positivo. Só que precisa pensar não só em si próprio. Se o Flamengo, tanto no campo quanto nas quadras, entrar com o seu time muito forte, batendo em todo mundo, nós vamos aqui perder processos. Então, acho que o Flamengo inspira outros clubes a buscarem esse caminho, acho muito legal, né? Mas precisa pensar no coletivo. A Superliga precisa pegar essa vontade do Flamengo em resgatar a sua vocação olímpica, né? O Flamengo é um clube de regatas, futebol é mais um esporte, o mais bem sucedido, mas é mais um esporte. E aí, a partir disso, junto com o Flamengo, com essas outras potências, né, o São Paulo, que eu acho que vai continuar seu projeto, a partir daí conduzir um resgate do voleibol que vai precisar. Nós perdemos muito investimento no esporte olímpico nos últimos 2 governos aí, né, a transição da Dilma para o Temer e agora com o Bolsonaro, e os atletas estão perdendo receita a cada dia. Então, para chegar na próxima Olimpíada com força, nós estaríamos vivendo isso agora, né? Tóquio seria agora. É necessário que o governo também entenda que o esporte tem função social, que ele está ali para você tirar o jovem da rua, da droga, da violência e encaminhar, se não virar grande atleta, que seja um ótimo cidadão, pelo menos. Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação a essa questão do Flamengo, cara, que é uma coisa que a gente discute muito aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês, né, enfim, têm conhecimento, mas, por exemplo, no projeto do futebol feminino, a gente que acompanha, a gente critica muito. Por quê? Eu não tenho conhecimento de como o Flamengo está lidando com isso, tá? Se puder me contar, te agradeço. Sim, porque assim, o Flamengo feminino é a Marinha, é a seleção da Marinha. O Flamengo, ele coloca ali, ele empresta a camisa. A camisa, ele vai lá dar a camisa. Mas o investimento é da Marinha. E assim, eu como outras pessoas, a gente pensa que o ideal é que tivesse o time da Marinha e o Flamengo fizesse o próprio investimento no futebol feminino. Colocasse o seu dinheiro. Porque um clube que fatura tanto, dá para você montar um time bom em campo, dá para você investir nas meninas, fazer o contrato do futebol feminino é barato, mediante um jogador do Flamengo de base paga o salário todo do time. E aí recorre à Marinha. E essa lei do futebol, né, de ter obrigação de ter um time feminino, é uma coisa meio assim, estranha, porque equipes que já existiam estão fazendo parceria com essas equipes masculinas. Então o investimento não sai do time, muitas das vezes, masculino, mas sim empresta a camisa, que aí vai buscar patrocínio, mas não é um investimento próprio do clube. E o medo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é que essa questão com essa junção, né, com o César que venha a ser dessa maneira também. Eu queria também saber a sua opinião em relação a isso. No caso do vôlei, pelo know-how do Bernardinho, pelo tamanho que já havia, eu acho que não. Acho que, mesmo que seja só uma troca de imagem, né, de mídia, de força, já será positivo. Mas eu creio que não. Teve uma apresentação oficial, o Landim teve presente, enfim, eu acho que vai ser um negócio um pouco mais profundo. O Bernardinho não é de colocar os projetos dele em fria. Quanto à questão do futebol feminino, veja, eu acho bem complexa essa discussão, eu acho que ela não pode ficar só no que deveria ser, mas a gente precisa olhar como as coisas acontecem, né, e os porquês, e a partir daí tentar buscar os caminhos. De fato, o que eu vejo, eu não conhecia esse caso do Flamengo, mas eu sei de outros clubes, especialmente os que estão na Libertadores, que por uma força de regulamento da Conmebol tiveram que ter um time feminino, que é um jeito que se entendeu que pode fortalecer o esporte. É o melhor jeito? Não. Não por quê? Porque é antinatural. Mas é ruim? Também não, porque você precisa forçar a situação, senão ela não vai acontecer. Eu acho que alguns esportes, e aí eu vou considerar o futebol feminino um outro esporte, só para esse outro esporte. análise, E né? outro como se fosse uma modalidade à parte,
eles precisam no Brasil, vale para basquete, para vôlei, handebol, enfim, eles precisam buscar centros que o abracem, tá? É uma cidade como São Paulo, que tem clubes de futebol profissional a rodo, clubes com potência nacional, vale para o Rio de Janeiro isso também, talvez não seja a melhor cidade, embora a população seja muito grande, para você ter uma equipe dessas. Especialmente se você vai concorrer em audiência e presença de público, né, quando a gente puder voltar a frequentar estádios, com esse nicho muito consolidado. O calendário do esporte brasileiro ele deveria ser todo ele repensado. O que os americanos fazem, né? Você tem lá a NBA está sendo jogada. Quando ela está acabando, já começa a NFL, futebol americano, tá? Quando ele está acabando, vem o beisebol. E eles vão meio que se revezando. As finais de um campeonato dessas ligas, elas não concorrem com as finais do outro. Elas concorrem com o começo do outro campeonato. Se aqui no Brasil, a gente que discute tanto o calendário do futebol profissional masculino, tivesse a consciência que você podia fazer jogos do meio de fevereiro até o início de dezembro e deixar espaços para outras modalidades, né? Então terça-feira é o dia do vôlei, quinta-feira é o dia do basquete, e teria que estar começando a ir embora. O futebol feminino poderia ser, primeiro, inserido nesse contexto geral de calendário. Segundo, mesmo sendo Flamengo, talvez o Flamengo pudesse levar, é só uma sugestão, tá? Acho que carece de muito mais estudo. Mas, por ser Flamengo, esse time feminino para Brasília. Por quê? Porque Brasília hoje não tem um grande time de futebol profissional que vá arrastar gente para ver, mas talvez comprasse a ideia das meninas. Isso vale para outros times também. Então, grandes cidades que, pelo Brasil afora, né, que você tem aí mais de 200, 100 mil habitantes, vai lá, e que não tem um grande time de Série A, de Série B, ou até de Série C de Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, poderiam ter esses outros esportes fortalecidos. Essa fórmula já deu muito certo no futsal. O interior do Paraná, o interior do Rio Grande do Sul e mesmo Santa Catarina, que eu conheço bem toda a região lá, investiram muito no futsal e enchem os ginásios, é quente, os times são bons, né? O Jaraguá, por muitos anos do Falcão e tal, porque o futebol profissional, ele não vai ter esse alcance lá. Então, se você pensar, parar, é aquilo que eu falei, você tem uma locomotiva como o Flamengo, você tem que pensar coletivo. Se o negócio for bom para todos, ele vai ser bom para todos e não só para um, né? Então, se você conseguir pensar mecânica esportiva de um jeito em que você vai ter, bom, essa cidade aqui, ela precisa ter um esporte. Qual vai ser? Puxa, vamos fazer um basquete aqui? Vamos trazer um time feminino? Então, temos aqui uma cidade de 150 mil habitantes, né? Então, essa aqui vai ter isso e vai ser o que vai contentar o nosso público. Eu acho que aí nós vamos começar a achar caminho. Entendo que forçar a presença das meninas é um mal necessário, mas é antinatural, né, nos grandes clubes. Por quê? Porque aí eles recorrem a esse jeitinho. Ao recorrer ao jeitinho, o cara empresta as camisas e fala, não, nós temos um time feminino, mas não dá suporte, não dá responsabilidade, isso tudo aí acaba sendo pior do que a emenda sai pior que o soneto. É verdade. E outra coisa é interessante ver também, assim, mas pelo menos uma coisa, a gente, se tem algo, né, que a gente, acho que a CBF, a gente tem, todo mundo tem um ponto, né, de crítica, mas em relação ao futebol feminino, está começando a tratar um pouco melhor, né? Ainda bem. Só que a gente tem um grande problema que é os estaduais, né? Feminino, que também é tratado de uma forma tão, sabe, esculachado, sabe? Né? Eu vejo pelo Rio de Janeiro, a gente cobre aqui muito futebol feminino, as meninas jogando em lugares que sequer o futebol amador, né? Os torneios amadores que jogar é triste. Eu vi a história do Greminho, por exemplo, né? O Greminho, as meninas... foi um negócio... Mas, enfim, é por isso que eu acho até que a CBF acerta ao trazer a Pia, mas ela cuida da seleção e não do negócio de futebol, né? Seleção é uma coisa, beleza. Talvez uma outra saída é entender que é um esporte ainda amador e precisa desse fomento de uma maneira acadêmica, né? Então, as escolas podem disputar tal, e a partir daí a CBF deveria entrar e até ter esse cuidado de selecionar as melhores meninas e conduzir a um treinamento mais profissional. E outra coisa, né? As federações, né? Taxa de federação para futebol feminino é um negócio terrível. Mas esse é o mal do futebol brasileiro num todo, né? Federações são, na verdade, grandes cartórios que estão ali para cobrar essas taxas, fazem muito pouco pelo futebol, as que fazem alguma coisa ainda são porque
com algum grau de competência, esticam o seu calendário para os clubes do interior. Quando a gente fala de clube do interior, né, não é apenas a torcida, porque você gosta do Londrina e não sei o quê, não é isso, é você está dando emprego, né? Essa é a Sim. situação, você está dando emprego para esses caras. Então você pega um time que vai jogar o estadual por 4 meses, estou falando do masculino agora, né? Imagine, os que ficam abaixo disso, muito pior. 4 meses, o cara tem 8 meses de desemprego no ano, cara. Essa é uma mecânica social que o esporte precisa e pode melhorar. É verdade. E eu quero te fazer uma outra pergunta agora, saindo um pouco disso, né? A gente sabe o nosso caminho aqui, o tempo correndo, eu vou tentar te perguntar isso para voltar uma outra questão. Sobre esse boom de canal de televisão, de streaming, é importante para o meio, né, para gerar emprego e também para competições, né, que possam ser transmitidas tanto nacional e internacional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa importância, olhando pelo olhar do profissional que está no mercado. Uhum. Eu acho que talvez no fundo da tua pergunta esteja a discussão da MP aí, a 984, que versa sobre o direito do mandante no futebol profissional, né? Com a qual eu discordo concordando. Eu não gosto da maneira com a qual ela aconteceu, das razões pelas quais ela acabou sendo assinada, mas acho que é preciso discutir isso desse jeito que você falou. Primeiro que era um grande absurdo você ter jogos em branco no Campeonato Brasileiro Série A, né? Você não pode ter um jogo sem transmissão. Existe interesse de mercado, existe público, então isso aí é um negócio mal feito, ponto, né? Então a lei vem para provocar essa discussão do jeito nosso aqui, com o qual eu não concordo, meio impositivo, meio sem fórum de debates, mas seja como for, a matéria está posta na mesa. E isso acaba trazendo, e aí, acredita, eu acho fantástica, né? Soluções que são dadas, como foram feitas aí na Superliga pela TVN Esportes. A gente tem hoje futsal, futebol de base, muitos campeonatos, qualquer coisa. Eu fui fazer futevôlei esse final de semana passado, perdão. Foi até no Rio, foi na Barra, na casa do Romário. É tudo via internet, cara. Captação, transmissão de sinal. Por quê? Porque um caminhão de hoje de transmissão, ele vai te sair aí, no mínimo, por baixo, R$40 mil. Você não tem como fazer um jogo de um esporte regional, pequeno, né, gastando 40 mil. É impossível, é inviável, né? Então a tecnologia, ela aproximou isso. E aí, quanto mais canais, melhor. Porque aí todo mundo tem oportunidade de trabalhar. Você tem o pequeno, o grande e o médio buscando seu espaço, você tem espaço para patrocínio, você está falando com uma comunidade específica, mas a Coca-Cola não vai patrocinar minha rádio. Beleza, a Coca-Cola fala com o mundo, mas aqui na nossa comunidade tem a venda do seu Zé, e eles podem nos ajudar, podem fomentar. Então eu acho fundamental, acho que esse é um grande passo. Lamento que ainda a nossa condição tecnológica seja muito precária no Brasil. Essa internet, né? Nossa, horrível. Terrível. Eu, semana passada, tive problemas gravíssimos. E olha que eu tenho uma boa estrutura aqui de conexão e sair do ar com o programa e tal. Então, eu acho ruim. E acho que uma coisa da pandemia que aconteceu foi isso aqui, ó, né? Aproximou muito mais. As pessoas em casa, elas se sentem mais à vontade para falar. Tem um pouco de preocupação em como os clubes de futebol vão lidar com as coletivas de imprensa. Agora, por conta da pandemia, você tem a justificativa de manter todo mundo longe. Mas a verdade é que clube de futebol não gosta muito de cobrança, né? Então, com raras exceções aí, fica aqui um elogio à comunicação do Palmeiras, por exemplo, que mesmo nas derrotas tem aberto coletivo e tem feito algumas coisas. Eu tenho um pouco de preocupação se eles não vão querer manter depois desse jeito estático. De resto, eu tive a oportunidade de fazer, acho que foi a minha primeira entrevista, logo que as coisas se fecharam, foi com o Thiago Nunes, o técnico do Corinthians, e a gente ficou 1h30 batendo papo, de um jeito que eu não tinha oportunidade de conversar há muitos anos, cara. Daqui, ó, batendo papo, e o cara falando. Por quê? Porque ele estava na casa dele, mais à vontade, muito, assim, eu acho que nós perdemos muito com a mecanização dos processos de coletiva, né, uma pergunta de cada, isso aqui não pode, mas agora tem horário, mas não sei o quê, esse aqui não vem hoje. Perdemos muito esse contato, e isso faz com que a gente esqueça que tanto aqui como aí tem ser humano. Tem um cara que ele vai acertar, ele vai errar, ele vai fazer o que é certo, o que é errado, porque é do jeito, é assim que a gente é. Então, eu acho que isso é algo que vai crescer muito ainda, que a gente já está num estágio, e a hora que a gente tiver condição de infraestrutura,
de todo mundo ter um bom equipamento para receber sinal e dos nossos satélites e pontos de transmissão conseguirem transmitir bom sinal, cara, aí, ó, aí decolou, aí ninguém segura mais. Isso é interessante você estar falando, porque tanto vai acontecer muita gente grande, pequena, e um exemplo que eu te dou, Napoleão, esse final de semana a gente foi fazer o futebol amador aqui de Caxias, que está acontecendo, o prefeito aqui enfim, deixa eu ficar quieto para não tomar um processo. Matéria vencida. Depois a gente pode falar disso, mas é matéria vencida. E aí eu fui fazer agora a semifinal da Taça Libertadores de Saracuruna, que é um bairro de Caxias. Sim. E a gente fez pela internet, e assim, para um campeonato de bairro, a gente teve lá, 400 pessoas simultâneas. Para um campeonato de bairro, cara, eu achei um absurdo isso. Eu acho legal. Prestação de serviço, cara. Entendeu? Eu acho que falta mais isso, né, Napoleão? A gente, falando até, é algo que eu meio que critico o veículo que a gente está aqui trabalhando. Falta um pouco aos veículos menores, como rádio comunitária, TV comunitária, olhar para a comunidade, né? É um paradoxo, porque elas são comunitárias para isso, né? Para você dialogar com a tua comunidade. Porque uma coisa que eu, que não sou de São Paulo e sempre escuto de reclamação de quem é de fora, né? É assim, mas vocês falam muito dos times de São Paulo e do Rio. Essas mídias nacionais falam muito mesmo, mas você tem as mídias locais, né? Que acabam suprindo por uma questão de contato, até de infraestrutura, de você ter reportagem nas praças, né? Essa necessidade. Eu procuro ser o mais nacional possível, mas os times verdadeiramente nacionais acabam ocupando mais espaço, né, porque você tem mais interesse. Significa que o local não mereça ter espaço? Não, muito pelo contrário. Você também tem que dar esse incentivo para o local ter a sua produção lá. Isso eu acho fundamental. Vindo de fora eu consigo enxergar bem. Sobre o que você falou do Campeonato Amador, eu tive, cara, a chance de fazer por 3 anos praticamente, tanto em rádio quanto em texto, a Suburbana, que é o Campeonato de Curitiba, que é o Amador. E é um negócio espetacular, porque eles têm estádios, os clubes têm, ex-jogadores profissionais vão jogar lá, o negócio é quente, é pegado. E a gente fazia até uma brincadeira que era o concurso do pão com bife. Então eu chegava no lugar, já sabiam que era eu ganhava um pão com bife, né? Pô, bacana. Eu provar. E vinha no jornal depois, eu dava nota, né? E aí, depois que virou onda, eu parei, porque aí você não podia mais criticar o pão com... Esse aqui tá com nervo. Pô, agora tá com nervo, cara. Né? Não dá. Mas faz parte do negócio. Poxa, sensacional. A gente está indo para os nossos 5 minutos finais. Eu queria fazer uma pergunta. Sei que é difícil de assim, ser rápido em relação a isso, mas eu preciso fazer essa pergunta. O Grupo Band tem um jeito muito próprio, né, de fazer jornalismo, que eu acho sensacional, que é o olhar crítico, o olhar, de fato, para a notícia. A gente hoje tem um boom, né, de outros veículos, de pessoas que fazem muito espetáculo, né? Queria saber de você qual é a sua visão dessa coisa que começou a acontecer no jornalismo, do show, daquela resenha exagerada e a notícia ficando em segundo plano. Eu não gosto. Eu acho que, na verdade, eu reconheço que alguns dos meus colegas são realmente celebridades, né? Que a TV faz isso, o histórico faz isso, que são pessoas que têm muito a acrescentar e que chamam atenção por vários fatores. Mas eu não me sinto assim, não gosto disso. Eu acho que a estrela do nosso trabalho é o atleta e o ouvinte, né, o telespectador. A gente é a ponte, a gente faz o elo ali entre o ídolo que está ali, que é realmente aquele que é talentoso, que é aquele que está brilhando, e o que está em casa, que é o fã, que é o cara que adora, né? Então, eu acho que essa coisa de querer ser mais do que para mim, não serve. Depois, o que eu acho que tem na casa lá é que a gente sente uma liberdade muito grande, cara, assim, de opinar, de falar, de ser o que a gente é mesmo, entende? Quando liga o microfone, ninguém te vigia. Eu acho que nesse momento, as duas equipes que eu faço parte lá, tanto no Band Esportes quanto na Band News FM, cheio de gente jovem, com vontade de vencer, com vontade de fazer, de aprender e de ensinar.
Então isso é muito legal, porque aí você não tem estrela. Não estou dizendo que outros lugares têm, estou falando do que eu vivo, do que eu conheço, né? Então, assim, eu acho que se isso de alguma forma vai para o ar, e você que assiste percebe, eu fico contente, porque são pessoas, né, vivendo e tratando a informação como ela tem que ser tratada, né, informando, discordando, divergindo, construindo, debatendo. Eu acho que é isso Napoleão, que comunicação. vai terminar o nosso tempo aqui. A gente pode voltar rapidinho só para se despedir, legal, na Vai lá, boa. vai lá. Tá? Então, 5 segundos. 4, 3, 2, 1.